nesse momento de união, a igreja de Alagoas está vivendo um momento de drama. Nós temos um pastor querido de todos e uma pastora querida de todas, que é o pastor Giovanni e a pastora Fabíola. Meu filho na fé, no ministério. E como os pais devem ter lealdade aos filhos na fé, os filhos devem ter lealdade aos pais. O Giovanni e a Fabíola estão com seu filho, o Asaf, 14 aninhos, e foi descoberto carcinoma, um tumor, é dos 10 tumores mais agressivos que existem no mundo. E nós vamos fazer uma corrente de oração. Imagina este ginásio agora, de pastores, de bispos, de superintendentes, de obreiros, de irmãos, de irmãs, de homens e mulheres de Deus, de crianças, de jovens de Deus, levantando um clamor de oração lá para a Santa Casa de Asaf. E nosso Pai Celestial, aqui estão pastores, homens e mulheres de Deus, que neste momento abrem a sua boca e levantam ao céu a sua voz. Oh Pai querido e Pai amado, nós vamos agora em espírito lá na Santa Casa Pediátrica, Senhor, e lá onde está o Asaf, nós levamos o nosso clamor, nós levamos a nossa oração, nós clamamos a Ti, Senhor. Pai, a Bíblia diz que Tu és o Deus sem limite, a Bíblia diz que Tu podes todas as coisas. Vai lá agora, meu Deus, porque se for da Tua vontade, no ano que vem, o Asaf pode estar aqui neste palco, glorificando o Teu nome e sendo um milagre vivo na Tua presença. Senhor, dá força para a Fabíola e para o Giovanni, dá força para a igreja do Bom Parto e do Fosso, dá força para os amigos da Fabíola e do Giovanni, dá força para toda a quadrangular suportar este momento e glorificar o Teu nome e cantar o hino da vitória, Deus. O que Deus fez na vida do Asaf, Ele pode e Ele quer fazer na sua vida também. Por isso nós estamos aqui. Para Jesus um aplauso. Recebemos a filha. Amém. Irmãos, aplauda mais forte a Jesus, que Ele merece. Aleluia. Muito feliz de estar aqui. Um prazer, uma honra. E com certeza Deus Ele vai te abençoar nessa noite. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Vamos primeiramente meditar nesse texto maravilhoso. Ezequiel 37, a partir do 1. Aleluia. Bem fácil, bem simples. Que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito
e me pôs no meio de um vale, cheio de ossos, o que, irmãos? Secos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E o profeta disse: Senhor Jeová, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fazei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Presta atenção aqui, para você entender o contexto, o que é essa passagem aqui. O profeta Ezequiel, ele é levado pelo Espírito Santo para o meio de um vale. Esse vale estava cheio de ossos secos. O que representava essa visão? O povo de Israel, a nação de Israel tinha sido invadida pela Babilônia. E quando a Babilônia, ela invade, irmãos, Israel, ela destrói tudo, ela queima tudo, e eles levam o povo de Israel para um cativeiro, que era a Babilônia. E esse profeta, o profeta Ezequiel, estava nesse contexto. Era o contexto da sua casa, dos seus amigos, da sua nação. Uma nação, irmãos, humilhada, sem esperança, pois haviam perdido a sua terra natal, o seu templo e a sua identidade. Irmãos, se nós pararmos para analisarmos de forma racional, será que eu vou profetizar? Será que eu vou ter fé? E os meus olhos estão vendo, irmãos, ossos secos. Não há jeito para isso. Não há melhora para isso. Mas o profeta, ele obedece à voz de Deus com essa situação. E o profeta faz exatamente o que Deus manda. Ele profetiza, ele declara palavras de vida sobre algo que não existia. E a partir do momento que o profeta, ele profetiza, ele declara palavras de bênção, de vida sobre esses ossos, a partir daí, não foi o profeta que agiu. A partir desse momento, quando ele profetizou, Deus entrou em si. E a partir do momento que Ezequiel profetiza sobre esses ossos, como nós lemos, aquilo que estava morto, nasce pele, tendões, ossos se juntam, cresce carne. E para finalizar, quando aqueles corpos estão de volta, o Espírito Santo, ele sopra como um vento e entra naquelas vidas, e onde existia morte, existe vida. Esse é o Deus que nós cremos, irmãos. Muitas vezes nós diminuímos tanto a Deus, onde alguma situação na minha vida e na sua vida parece que é maior do que Deus. Mas, queridos, hoje eu venho para falar para você: o nosso Deus, ele é maior do que a sua dificuldade. Deus é maior do que a sua aflição, a sua luta, o que seja. O nosso Deus, ele é maior. Esse Deus em si. Irmãos, e eu começo a emagrecer. E chega um tempo, irmãos, que eu estava tão fraco que eu já não conseguia mais andar, caminhar direito. E a gente começa a ir para o hospital, para médico, para clínicas, fazer exames, mas nada dava o que eu tinha. E um certo dia pela manhã eu acordo e coloco a mão no meu estômago. E cresce, irmãos, um caroço. Eu coloco a mão e dói muito. Eu chamo a minha mãe e o meu pai. E a gente corre para o hospital. Irmãos, e os médicos olham, se assustam. A gente vai fazer uma tomografia, irmãos, e nada dava o que eu tinha. Aparecia no exame apenas uma massa grande. E os médicos falam: Asaf, a gente não consegue ver o que é isso. A gente precisa lhe abrir
para a gente saber o que é. E assim foi feito. Eu saio e vou para a sala de cirurgia, irmãos. Foi uma cirurgia muito complicada, muito difícil. Eles tiram aproximadamente 2 quilos de uma massa de dentro do meu estômago. Irmãos, se eu entro na cirurgia muito magro, muito fraco, quando eu saio dela, irmãos, eu saio muito pior. Muito pior. E eu saio de lá, irmãos, eu estava praticamente uma caveira em cima da cama. Você conseguia enxergar os ossos do meu rosto de forma visível, como uma caveira de fato. Já não andava direito, já não conseguia respirar, estava com uma lesão nos pulmões, tinha muita dificuldade para respirar. Irmãos, eles tiram essa massa de dentro do meu intestino. Eu saio de lá com meu estômago desligado, fiquei com colostomia. Irmãos, eu saio de lá e com alguns dias sai a biópsia. Eles pegaram aquela massa que eles retiraram de mim e dá positivo para câncer. Eles entregam isso aos meus pais. Eles não tiveram a coragem de falar para mim. Eu não sabia o que eu tinha. Irmãos, naquela mesma semana que eu fiz a cirurgia, os pontos começaram a soltar. Foi soltando 1, foi soltando 2 pontos e começou a escorrer pus, irmãos, dentro da minha cirurgia. A gente corre para o hospital, a gente chega lá, eles olham para mim com desdém, como se eu fosse nada. Irmãos, e eles falam, faz um curativo e manda para casa. E a minha mãe, e eu passo, irmãos, a noite sentindo dores. A cirurgia cada vez mais abria, cada vez mais saía pus. E a gente morava em apartamento. Eu colocava um pano na minha boca, irmãos, e eu gritava. E eu gritava de tanta dor. E a minha mãe espremia para sair aquele pus. E cada vez mais doía, e cada vez mais abria. E cada vez mais eu gritava, irmãos, de dor. E a gente volta para o hospital pela manhã. A gente continua indo para o hospital várias vezes. E a gente chega lá e era a mesma resposta. Faz um curativo e manda para casa. E irmãos, a gente tinha plano de saúde, entre aspas. E a cada dia, irmãos, eu ficava mais fraco, ficava mais magro. Cada dia mais eu não conseguia mais andar de tão fraco. Eu morava em apartamento e meu pai e mais um irmão sempre, ou o porteiro lá do prédio, eles me desciam carregado, irmãos, para clínica, para enfermeiros, para hospitais, mas ninguém cuidava de mim. E o que eu poderia fazer, irmãos? O que nós poderíamos fazer? Mas deixa eu te falar, exatamente nesses momentos, Deus, Ele abre portas onde muitas vezes nós não entendemos como Deus abre portas. Deus faz milagres, Deus usa pessoas para nos abençoar. De lugares que nós muitas vezes nem imaginamos, pessoas que a gente nem imagina, Deus usa e Deus, Ele abre portas para nós. E Ele usa, irmãos, algumas irmãs lá do Bom Parto e a Edilene, elas acham uma consulta com a médica, a doutora Suzana. Ela cuida de crianças, adolescentes, pré-adolescentes com câncer. E eles me levam lá nessa médica. E a médica fala assim, Azaf, entre mim e o paciente não pode haver mentiras. Eu não posso mentir para você. E ela fala, Azaf, você já viu falar de câncer? Eu falei, doutora, eu já vi. O pessoal fica careca. Irmãos, isso era só uma consulta particular. Eu não lembro se era 600, 700 reais, o valor, que era só apenas de uma consulta particular. E ela fala, Azaf, você já ouviu falar de câncer? Eu, doutora, eu já vi. E eu não imaginava que eu estava com aquilo. E ela olha para mim e fala, Azaf, você está com câncer. Eu não sei se você já passou situações onde você perde o chão. Eu abaixo a minha cabeça, começo a chorar. Eu olho para o meu lado, a minha mãe começa a chorar. Eu olho para o meu outro lado, os meus pais, os dois começam a chorar. A gente sem perspectiva, sem cuidado, sem auxílio, sem nada, irmãos. E eu quase morto em cima de uma cadeira de rodas. E eu pergunto mais uma vez para você, o que a gente poderia ter feito naquele momento?
não havia esperança, não havia nada. Mas como eu falei para você, Deus, Ele abre portas. Deus, Ele é fiel em todo momento. E a médica fala: Azaf, não precisa chorar. A gente tem uma vaga aqui pelo SUS. Essa vaga é sua e nós vamos cuidar de você. Deus, mais uma vez, provando a sua fidelidade, irmãos. Porque Deus, Ele é fiel com os seus. Eu creio em um Deus que é fiel. Eu creio em um Deus que de fato abre portas. Eu creio de fato em um Deus que muda realidades. Eu creio em um Deus que transforma. E muitas vezes a gente não merecendo, mesmo assim, Deus, Ele é fiel. Mesmo assim. Irmãos, e aí começa a minha batalha contra o câncer. E eu saio daquela consulta, irmãos, vou direto para o quarto. Como eu falei para vocês, já não andava. Era um esqueleto em cima de uma cama. Estava com dificuldade de respirar. Eu tive lesão nos meus pulmões. A minha barriga estava aberta, escorrendo pus. Eu morrendo de dor todos os dias, sem perspectiva. Mas Jesus abriu uma porta. E eu saio de lá, vou para o quarto e começa ali a minha batalha contra o câncer. Irmãos, e ali começam as quimioterapias. Ali começa... Júlio, pode colocar a imagem? Os meus primeiros, acho que meu primeiro mês no hospital, tem as imagens para você acompanhar. Se você conseguir, eu acho que dá para estender. Esse era eu, irmãos. Aqui eu estava um pouco melhor, que a medicação começou a fazer efeito. As medicações me deixavam muito inchado. Esse curativo branco, se você conseguir enxergar, eles faziam na minha barriga porque eu estava aberta. E aqui começa a minha primeira batalha. As primeiras batalhas com as quimioterapias. Irmãos, e tudo começou a dar muito certo. O meu corpo, ele começou a responder às medicações. A minha barriga, ela começou a fechar, a cicatrizar. O porquê abriu? Irmãos, o câncer, ele é um tumor que ele suga todas as suas forças, as suas vitaminas, os seus minerais. Pode ser a primeira mesmo. Ele suga tudo de você. Então meu corpo, ele não tinha força para aquela cirurgia ficar no lugar. Por isso que começou a abrir. E irmãos, as medicações começam a fazer efeito. A minha cirurgia começa a fechar, cicatrizar de fato. Aquele pus, aquela inflamação para. E tudo, irmãos, começa a dar certo na minha vida. Irmãos, nesse momento, eu era extremamente perturbado. Tive depressão, ansiedade. Tinha pesadelos terríveis. Não conseguia dormir direito. Além da doença física, isso mexeu totalmente com a minha mente. Mas, irmãos, tudo começou a dar muito certo. Irmãos, e eu passo um mês e meio no hospital, já não aguentava mais estar ali. E os médicos, eles falam: Azaf, você está muito tempo no hospital, a gente vai te mandar para casa, para você passar 7 dias em casa. E eu dou uma última quimioterapia para me poder ir para casa. Irmãos, no outro dia começam a nascer caroços no meu rosto, como se fossem espinhas. E de pequenos caroços aquilo foram crescendo, se tornando pequenos tumores, e aquilo ali começa a se alastrar no meu corpo, no meu rosto, no meu corpo inteiro. E eu começo a escurecer o meu rosto, a minha pele. E eu desenvolvo uma síndrome chamada síndrome da lagosta, popularmente falando assim. O que ela faz? Ela queima você do rosto até os pés. Pode colocar outro? Outro. A mais feia. Irmãos, esse era eu. Isso aqui se alastrou no meu rosto, na minha boca, dentro da minha boca, na minha garganta. Eu já não me alimentava mais, era através de sonda. Eu já respirava com muita dificuldade.
Isso aí se alastrou no meu corpo inteiro. Não conseguia me alimentar, nada. Esse era eu. Foi eu. Irmãos, isso começou a mexer muito com a minha mente. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu não conseguia nem olhar para mim, nada. Eu não queria receber visita. Eu não queria que ninguém olhasse para mim. Eu queria me isolar dentro do quarto. E certo dia, irmãos, no momento de dormir à noite, eu desse jeito, as minhas pernas começam a tremer. E a irmã Eliene estava comigo naquela noite. E eu lembro até hoje, da última coisa que eu lembro naquele momento, que ela sai gritando pelo corredor. E eu tive uma convulsão naquele momento. Me recordo que foram mais ou menos 2 dias que eu fiquei apagado, um dia, não lembro ao certo. E essa era a minha perspectiva, onde tudo estava indo muito bem. E em um curto período de tempo eu estava assim novamente. Toda aquela melhora que eu tive, toda aquela força que eu ganhei, tudo se perde novamente, irmãos. E em alguns dias eu fui parar no UTI. Desse jeito. Irmãos, mas como eu já falei para você algumas vezes, Deus, Ele abre portas, Deus faz coisas impossíveis, porque Ele é Deus. Depois dessa convulsão que eu tenho, com 1 dia, 2 dias, eu acordo, irmãos, numa UTI. Eu lembro que eu abro os meus olhos. Tem outra dessa também, eu acho. Eu acordo na UTI, muito desorientado onde é que eu estava. Irmãos, eu abro os meus olhos, não sabia onde é que eu estava. Eu olho para o lado, a minha mãe estava lá, numa poltrona do meu lado. E eu viro a minha cabeça, eu não sabia, irmãos, eu não sabia onde é que eu estava. E eu viro a minha cabeça para o lado, e eu vejo a minha mãe lá, chorando, com a cabeça baixa. E eu não conseguia falar, devido também a essa reação que eu tive. E aí eu olho para ela, ela olha para mim e abre aquele sorriso. Porque mais uma vez, Deus tinha me dado uma oportunidade de viver. Mais uma vez, Deus tinha me dado uma oportunidade de lutar pela vida. Porque Deus, Ele pode fazer, irmãos. E eu saio dessa UTI com o tempo. E eu começo, irmãos, a melhorar, a evoluir novamente. Deus tem sido fiel na minha vida. Os medicamentos voltam a fazer efeito. Irmãos, e os médicos com mais 2 meses para frente, eles falam: Azaf, vai para casa. Passa alguns dias em casa, depois você volta para a gente continuar o tratamento, irmãos. E eu saio daquele hospital. Tiago, acho que eu não te mandei. Irmãos, eu saio daquele hospital. Mais uma vez eu mandei, Tiago. Mais uma vez. Muito fraco, muito frágil, irmãos. Parecendo um monstro, parecendo um bicho. Mas Deus, Ele tinha sido fiel até aqui, irmãos. E eu saio do hospital e a primeira coisa, aqui foi quando eu saí do hospital pela primeira vez. Fui tomar um milkshake, irmãos. Não aguentava mais comida de hospital e muitas vezes eu nem me alimentava, era tudo por sonda. E eu falei: doutora, deixa eu tomar um milkshake. Não aguentava mais. E a gente sai do hospital e a gente vai. Se eu não me engano, irmãos, foi numa sexta-noite. E eu falei outra coisa: doutora, deixa eu ir para a igreja. Deixa eu ir para a igreja. E ela fala: Azaf, com muito cuidado, você pode ir. Irmãos, eu fui para o Bom Parto, era sexta-feira o culto.
Eu sento lá atrás, irmãos. As pessoas tinham me visto no caso, o Asaf normal. Eu tinha passado muitos meses sem ver ninguém. E eu sento lá atrás. E eu choro o culto inteiro, irmãos. Porque Deus tinha me dado mais uma oportunidade de vida até aqui. Irmãos, eu choro o culto inteiro. Agradecendo a Deus porque Ele tinha sido fiel. Porque Deus, Ele tinha me dado a oportunidade de viver onde muitas vezes, irmãos, eu não merecia. O favor de Deus na minha vida, ninguém merece. A bondade e a fidelidade de Deus, mas mesmo assim, irmãos, Ele veio à terra. Ele deu o seu Filho por amor a mim e por amor a você. E mesmo nós não merecendo essa graça, esse favor de Deus, mesmo assim, Deus, Ele é fiel comigo e Ele é fiel com você. E mais uma vez, irmãos, eu estou aqui para te falar isso. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer tratar e cuidar da sua vida hoje. Ele quer cuidar de você hoje. Deus, Ele quer te dar uma chance hoje. Irmãos, eu choro o culto inteiro. E parece que Deus me fez. Parece que Deus precisou me tratar dessa forma. Para que eu mudasse. Para que eu melhorasse. Para que eu de fato voltasse minha vida para um caminho correto. Irmãos, eu continuo o tratamento. Eu vou para casa, passo alguns dias, depois volto para o hospital, fico 15 dias, 30 dias lá, depois passo mais uma semana em casa, isso muitas vezes. E com mais 6 meses, irmãos, eu finalizo a quimioterapia. Coloca a outra, Diário, por favor. Não, a outra. Com a enfermeira que está do lado. Irmãos, isso. Essa aqui foi a minha última sessão de quimioterapia. A enfermeira chamava Natália. Ela cuidou de mim lá, com outras equipes, claro. E eu não gostava de foto. Eu não queria que ninguém me visse, eu não queria nada, irmãos. Eu queria ficar dentro de um buraco, isolado. Onde por muitos meses, por muito tempo, eu ficava só eu, muitas vezes a minha mãe. E os enfermeiros, eu era completamente isolado durante muito tempo. E eu não queria que ninguém me visse nesse estado. Mas nesse dia eu falei: Natália, vamos tirar uma foto comigo? Porque vai ser minha última semana aqui. Eu não vou voltar para aqui mais. Eu não vou voltar. Irmãos, e é um tratamento muito doloroso. Muito doloroso. Irmãos, eu sentia dores tão fortes que muitas vezes eu quase desmaiava de tanta dor que eu sofria. Foi muito doloroso, foi muito complicado. Mesmo que eu falasse aqui para vocês, acho que não dá nem para imaginar o que eu sofri nesse período de dor física. Irmãos, e toda quarta-feira, eu lembro até hoje, eu tomava uma quimioterapia na coluna. Eles furavam a minha coluna, e eles tiravam um pouco da minha medula óssea e aplicavam quimioterapia. Irmãos, doía tanto. Eu gritava de dor. Mas era para o câncer ele não se espalhar na medula. Irmãos, se eu não me engano, era toda quarta-feira que eu tinha que tomar essa medicação. Irmãos, além de mim, outras crianças, outros pré-adolescentes tomavam, irmãos. Quarta ao dia inteiro. A sala de aplicação era do lado do meu quarto. E o dia inteiro, irmãos, eu via crianças gemendo, gritando de dor, desesperadas de dor. Não só eu, quanto tantas crianças.
Muitas vezes os enfermeiros vinham, me seguravam para aplicar a medicação em mim, irmãos, mas em criancinhas tão pequenas. Seguravam ela e aplicavam, e elas gritavam, urravam de dor, irmãos. Mas essa foi minha última semana. Eu estava aí sem sobrancelha, careca, muito inchado por conta das medicações. Mas até aí, Deus continuava sendo fiel. E eu saio, irmãos, do hospital, faço a minha última quimioterapia. Irmãos, e ao último momento, que era para fazer a última cirurgia, que o meu estômago ainda estava desligado, eu tinha algo chamado colostomia, onde você desliga o seu estômago, você fica com a bolsinha aqui do lado. Irmãos, eu saio desse hospital cheio de fé, cheio de ânimo, cheio de alegria, porque Deus estava sendo fiel até esse momento, Deus estava sendo bom, eu estava me recuperando, claro, muito fraco ainda, mas Deus tinha sido fiel. E a primeira vez, irmãos, além da igreja que eu fui para o casamento da Amanda. Irmãos, eu lembro, há 10 anos atrás, eu não saía para nenhum lugar, eu ficava completamente isolado dentro de casa, eu não queria ver ninguém, eu não queria que ninguém me visse, estava, claro, também muito depressivo, por tantas coisas que eu estava passando na minha mente, completamente louca, perturbada. E eu lembro que eu fui para o casamento da Amanda, com meu chapéu, muito fraco ainda, muito magro, mas eu fui. E ali muitas vezes, naquele momento, eu me senti vivo de novo. Onde a minha rotina não tinha uma praia, não tinha um shopping, não tinha nada, irmãos. Mas aos poucos eu fui voltando à vida normal. E eu cheguei na frente, irmãos, a gente foi para consulta com o médico, o cirurgião. E o cirurgião, a gente leva todos os exames, tudo. E a gente vai para o médico, a gente coloca na frente dele e ele fala assim: Azaf, é o seguinte, sua situação é muito complicada, é muito difícil, você ainda está muito fraco. E ele fala, irmãos, 3 opções. Ou você, Azaf, você vai passar com essa colostomia para o resto da sua vida, ou você pode tirar ela, ou você também pode morrer durante a cirurgia. E ele fala que a cirurgia vai ser muito complicada, vai ser muito difícil, vai precisar tomar sangue, pode ir para a UTI, aquele alarde todo. E eu abaixo a minha cabeça e começo a chorar, desesperado, com medo, irmãos, um medo tão forte, irmãos. Eu era tomado por um medo da morte muito grande, irmãos. Eu tinha pânico, pesadelo, irmãos, eu acordava muitas vezes chorando. Eu conseguia dormir um pouco. Quando eu acordava, quando eu voltava para mim e acordava, abria os meus olhos e começava a chorar, irmãos. Mas a minha mãe estava ao meu lado esse dia e ela toca em mim, Azaf. O Deus que começou algo na sua vida, Ele vai terminar. Deus, Ele vai ser fiel. Deus, Ele é fiel. E Ele marca, irmãos, a cirurgia para mais 15 dias para frente. Irmãos, foram 15 dias de pressão espiritual. Parece que o medo, irmãos, ele foi piorando. Eu tinha pânico, eu não conseguia dormir, eu era completamente perturbado, eu tinha diversos pesadelos durante a noite. Irmãos, muitas vezes eu tinha pesadelos e eu acordava todo suado à noite. E foram 15 dias, irmãos, e era um medo dentro da minha casa, uma opressão maligna dentro da minha casa, sobre a minha vida. Irmãos, e chega o dia da cirurgia, e o médico ele desmarca. Irmãos, e a gente sai daquele hospital de uma forma completamente diferente. Eu lembro que a gente sai dali, a gente vai numa padaria. A gente vai tomar um café da manhã, que era muito cedo. E
parece que Deus pegou aquele peso, aquela angústia, aquele medo, aquele peso que estava sobre mim, sobre a minha família. Ele retirou aquilo ali. Aquele fardo pesado, como nós sabemos, conhecemos. A Bíblia relata isso. Aquele fardo pesado. E Deus tira aquilo ali. E a gente sai daquele hospital completamente diferente. E eu entendo, na minha concepção tão frágil, tão simples, que Deus ali estava nos ensinando a depositar a nossa confiança, não na palavra daquele médico, mas depositar a nossa confiança num Deus que tudo pode. E queridos, hoje o que mais acontece? As pessoas cada vez mais ansiosas, depressivas, em pânico, nervosas. Além da obesidade, a ansiedade é a maior doença do século. E atinge grande maioria das pessoas com excesso de futuro. Um excesso de futuro tão grande que não deixa ela viver o presente. E muitas vezes nós não depositamos a nossa confiança, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Muitas vezes nós não depositamos o medo, aquele nervosismo que nós temos na mão daquele que tudo pode, irmãos. Esse fardo pesado que você carrega, ei, deixa eu te falar hoje, existe um Deus que pode tirar esse peso da sua vida. Existe um Deus que pode transformar a sua vida, te dar uma alegria verdadeira que não depende de situações, dinheiro, prazeres, sexo, drogas, algo. Você não precisa disso. Existe um Deus que pode te dar uma alegria verdadeira. Esse é o Deus que nós cremos. Se você está passando por algo assim, deixa eu te falar, deixa eu te dar um conselho. Leva tudo isso que você tem passado e deixa nas mãos daquele que pode mudar essa situação. Faz isso. Chega no seu quarto, muitas vezes fecha a porta e tenha relacionamento com Deus. Deus, Ele é um amigo. Irmãos, quando eu oro, eu converso com Deus. Muitas vezes eu estou na moto e eu estou conversando com Deus. Muitas vezes eu estou lá no meu trabalho, coloco louvor e estou em sintonia com Deus. Não é algo complicado, não é algo difícil, não existe um protocolo. Ei, Deus, Ele é um Pai. Deus, Ele é um amigo. Deus, Ele quer ter relacionamento. Não precisa, irmãos, de mistério, de algo difícil e complicado, não. Ei, Deus, Ele é um Pai que quer ter relacionamento. Deus, Ele quer ser o teu amigo. E que você possa abrir o seu coração e entender que Deus, Ele não está muito longe lá no céu. Deus, Ele está com você. Deus está junto de você. E Deus, Ele quer ter relacionamento com você. É só o que Ele quer. Que você abra o seu coração e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, essa situação que eu estou passando, Pai, eu não sei como eu posso agir, mas Senhor, eu confio que o Senhor está no controle da minha vida, dos meus planos, dos meus projetos, da minha vida familiar, do meu relacionamento. Senhor, cuida. Senhor, cuida dos meus planos. Senhor, eu te entrego a minha ansiedade, os meus medos. Senhor, me ajuda. E muitas vezes falta isso na minha vida e falta isso em você. Onde lidamos com Deus muito longe. Queridos, Deus, Ele é um Pai amoroso. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus presente, um Deus amigo, um Deus que quer estar com você. Deus, Ele quer um coração disponível. Deus, Ele quer pessoas com coração sincero. Você não precisa chegar nesse lugar aqui e dar uma de santo, de dar uma de bom. Nem não. Deus quer ter relacionamento com pessoas humildes, que abrem o seu coração e diz: Senhor, está acontecendo isso na minha vida. E esse é o Deus que nós cremos, irmãos. Seu Deus, Ele não é pequeno. Nosso Deus, Ele é Criador do céu e da terra. Não se esqueça disso. E chega o dia da cirurgia, irmãos. Eu abraço a minha avó que estava em casa, abraço o meu irmão,
a gente vai para o hospital e sempre vinha na minha memória, talvez fosse a última vez que eu pudesse ver a minha avó, o meu irmão. Eu chego no hospital, eu abraço a minha mãe, abraço meu pai, e na minha memória, irmãos, aquela voz, talvez fosse a última vez que você iria ver os seus pais. Muito forte na minha mente, aquela voz dentro da minha cabeça, e você sabe de quem era. E eu entro na sala de cirurgia, os médicos me amarram. Era uma cirurgia muito complexa, então você precisa ser amarrado. E eu deito ali na maca, irmãos, por alguns minutos, antes deles me entubarem, né, aplicar anestesia e eu apagar. E eu naquela maca eu disse: Senhor, irmãos, até hoje eu lembro, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me deu uma oportunidade de vida. Daqui para frente eu não posso fazer nada, eu não sei o que vai acontecer, mas Senhor, muito obrigado. E o médico fala que a cirurgia vai durar mais de 6 horas, eu vou precisar tomar sangue, eu vou precisar ir para a UTI, vai ser muito complicado, talvez eu possa morrer durante a cirurgia, talvez eu possa ficar com aquela colostomia para o resto da minha vida. Mas como eu falei para você lá no começo, o controle da minha vida e da sua vida não está em mãos de homens, não está em situações. O controle da minha vida e da sua vida está nas mãos de um Deus que tudo pode. Tudo pode, não é em homens, irmãos, que nós confiamos, é em Deus. E aquela cirurgia, que ia durar muitas horas, não dura nem 1 hora. Eu saio daquela cirurgia, vou direto para o quarto. Não vou para a UTI, não preciso de sangue. Saio e vou para o quarto. Irmãos, com 24 horas, o meu intestino ele volta ao normal. Eu tiro aquela colostomia. Tiago, coloca a foto. Com 3 dias, irmãos, eu saio daquele hospital bem feliz, saudável. Eu estou aqui até hoje, irmãos, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Essa foi a minha última vez. E eu tinha saído aqui, irmão, de uma cirurgia tão complexa, tão difícil. E eu saí bem, eu saí sorrindo. E o médico vai lá na sala, irmãos, e não entende nada. Mas a gente sabia que não era aquele médico que estava no controle. Era Jesus. Não era ele. Era o Senhor Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Presta atenção aqui. Irmãos, lá naquele hospital, eu conheci outras crianças, outros pré-adolescentes, adolescentes, a maioria era criança. Irmãos, e ali era um ambiente tão pesado. Muitas vezes eu não conseguia levantar para ir pelo menos no corredor, caminhar um pouco. A maioria do tempo, principalmente no início, eu ficava muito no quarto, só deitado, eu não conseguia levantar. E com o tempo de fisioterapia eu voltei a andar, a dar os meus primeiros passos com muitas dores nas pernas. Irmãos, e tantos amigos ali que a gente fez, onde, irmãos, foi muito pesado. Eu lembro que algumas vezes, algumas mães, elas saíam do quarto, irmãos, porque não aguentavam mais ver seus filhos naquela situação. E elas saíam do quarto, irmãos, iam para o corredor chorar, irmãos. Mas não era um choro normal, irmãos, era um choro
desesperador. E eu lembro muitas vezes que a minha mãe e eu lá, irmãos, naquela situação onde muitas vezes eu era o pior, no quadro mais grave, devido a essa infecção que eu tive. E a minha mãe muitas vezes ia lá e abraçava aquelas mães e levava uma palavra de conforto, de esperança naquela situação. E vários daqueles amiguinhos, muitas vezes eu levantava, eles iam lá no quarto. Tinha alguém que tinha um videogame, ele levava lá no quarto e a gente jogava junto. Eu lembro que tinha Uno, a gente jogava um pouco. Irmãos, e tantas crianças ali, irmãos, não tiveram a oportunidade que você tem hoje, a oportunidade da vida. Tantas crianças, irmãos, tantas famílias perderam seus filhos de uma forma tão dolorosa, irmãos, tão difícil, vocês não fazem nem ideia. Perderam seus familiares, seus filhos, muitas vezes, irmãos, bebezinhos, sofrendo tanto. E essas mães, esses pais fariam de tudo para ter a oportunidade de ver os seus filhos crescerem, irem para a escola, irem para o cinema, saírem numa praia. Mas muitos ali, irmãos, não tiveram a oportunidade que você tem hoje, uma oportunidade de vida. Você está aí de pé. A vida de ninguém aqui, irmãos, é perfeita. Eu não estou falando sobre isso. Mas muitas vezes Deus nos dá o dom da vida, e muitas vezes a gente não valoriza de fato. Nós levamos a nossa vida como se fosse o nada, procuramos caminhos errados, pessoas erradas, más influências. Muitas vezes desprezamos os nossos próprios familiares, muitas vezes desprezamos a própria mãe, o próprio pai, os próprios irmãos. Desprezamos a nossa vida em coisas tão bestas, tão simples. E tantas pessoas queriam ter a oportunidade que você tem hoje aqui, a oportunidade da vida. E eu venho falar, irmão, será que é necessário que você passe por alguma situação onde você chegue, muitas vezes no final do poço da sua vida, no fundo do poço? Será que é necessário para nós acordarmos e voltarmos o nosso coração para Jesus? De fato, será que precisa acontecer alguma situação na nossa vida? Alguma tragédia? Um fundo do poço? Para nós acordarmos e que a nossa vida volte para a direção, para um caminho correto. Eu pergunto para você: ou você vai continuar vivendo a sua vida cheia de coisas erradas, coisas falhas, desprezando muitas vezes pessoas que te amam, procurando caminhos errados, más amizades, más influências? Ou será que precisa acontecer algo trágico na sua vida para você voltar aos seus caminhos para Deus? Será, irmãos? Eu, antes de tudo isso, era um jovem nem aí. Deus precisou tratar da minha vida dessa forma, irmãos, para que eu hoje mudasse, para que hoje eu crescesse, para que hoje de fato eu entendesse quem é Deus, o porquê nós adoramos e engrandecemos o nome de Deus, para me entender de fato que Deus, Ele é tudo na minha vida. Deus precisou me quebrar, irmãos, completamente, para que hoje eu seja outro Asaf. Nesse momento nós iremos clamar para que Jesus, Ele traga mudança e milagre na sua vida agora, nesse momento. Nesse momento. Nesse momento nós iremos clamar por isso. Vou repetir: se você tem algum problema de saúde, algo na sua vida, se você puder colocar a mão em cima, você coloca, Asaf, eu não consigo, mas você pode colocar a mão no seu coração. Se você tem passado algo referente à depressão, à ansiedade, que seja voltado à sua mente, você coloca a mão na sua cabeça.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui, Pai, como humildes servos Teus. Nada disso que eu preguei foi mérito meu, Pai. Tudo isso foi para mostrar que existe um Deus que cura e que muda realidades. Senhor, nós oramos nesse momento, Pai, e clamamos para, se essa pessoa aqui nessa noite está passando por alguma doença, se essa pessoa tem algum tumor, se essa pessoa tem estado em depressão, em pânico, em alguma coisa, Pai, nesse momento nós cremos e nós ordenamos, Pai, que o Teu Espírito Santo vá nessa pessoa agora. Agora. E se existe algum mal nessa vida, que o Teu Espírito Santo possa ir agora. E, Senhor, arranca esse mal dessa vida dessa pessoa. Liberta a vida dessa pessoa agora. Essa pessoa não pertence a demônios, não pertence a nada. Essas pessoas pertencem ao Deus vivo e verdadeiro, Pai. E nós clamamos nesse momento, Senhor, se essa pessoa está passando por algum problema de saúde, algum caroço, algum tumor, o que seja, Pai, nesse momento envia o Teu Espírito para essa vida agora. Senhor, nesse momento traz agora paz para essa alma cansada, essa alma nervosa, ansiosa, triste, magoada, essa pessoa que não consegue ter paz na sua vida, essa pessoa que vive perturbada, essa pessoa que não consegue ter paz. Espírito Santo, vai nela agora. Essa pessoa que muitas vezes não consegue abrir a boca para pedir ajuda. Espírito Santo, vai na alma, na vida dessa pessoa, onde muitas vezes ninguém sabe, mas Espírito Santo, vai nesse lugar, no fundo da alma dessa pessoa agora, e que essa perturbação saia agora. Que essa depressão, esse pânico, esse segredo que ninguém sabe, Espírito Santo, vai nesse lugar agora, na vida dessa pessoa agora. Agora. E que essa pessoa seja liberta. Que essa pessoa possa ter sua alma sarada agora. Agora. Porque estamos diante de um Deus que muda, que traz cura, que traz restauração para essa vida agora. Espírito Santo de Deus, agora vai trazendo, Pai, refrigério para essa alma, vai trazendo paz para essa alma agora, vai trazendo cura para essa pessoa agora. Se existe algum diagnóstico que ela não saiba, nesse momento, Espírito Santo, vai agora e cura e trata a alma dela agora, e cura esse câncer, esse tumor agora, que não foi diagnosticado, mas cremos em um Deus que pode livrar e te curar agora, em nome de Jesus, Pai. Traz o Teu refrigério para essa pessoa agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, ordenando, Pai, cura e transformação para essas vidas hoje aqui. E, Pai, nós sabemos o poder do Teu Espírito, nós cremos em um Deus verdadeiro, nós cremos em um Deus todo-poderoso, e um Deus que nós sentimos a Tua presença nesse lugar. Eu quero que você erga as suas duas mãos para o alto agora, como sinal de rendição, e você vai por 1 minuto, por 2 minutos, glorificar o nome de Jesus. Comece a exaltar o nome de Jesus agora. Comece a louvar a Ele. Você que fala em línguas estranhas, seja fortalecido. Você que está longe da presença de Deus, você que não sente o abraço, o Espírito Santo na sua vida, seja cheio agora. Comece a louvar o nome dEle.
Exalte o nome dele nessa noite. Espírito Santo de Deus nos restaura, Pai, nos enche do teu Espírito. Espírito Santo, vem nos encher porque dependemos e necessitamos da tua presença em nossas vidas. Oh, queridos, comece a exaltar o nome dele, comece a louvar o nome de Jesus, porque ele está nesse lugar, ele está na sua vida, ele está cuidando da sua situação, ele está cuidando da sua casa. Ele vai além da medicina, quando ele estende as suas mãos, quando ele estende a sua mão, quando não há saída, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Cante: se foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi ele mesmo que falou que ele é a vida e a ressurreição, quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele sofreu. Será que você pode erguer suas 2 mãos? Eu quero que só você diga: ele vai além. Ele vai além da medicina. Quando ele estende as suas mãos, cante isso. Quando ele estende as suas mãos, quando não há saída, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Será que você pode cantar mais uma vez? Ele vai além da medicina, só você. Ele vai além da medicina, quando ele estende as suas mãos, quando ele estende a sua mão, quando não há saída, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Então aplauda o nome de Jesus agora bem forte para ele. Aleluia. Que Deus possa abençoar você. Esse é um pouco da minha história. E se você tem dúvidas que Deus existe, mais uma vez eu te provo que Jesus, ele existe, que Jesus, ele é real. E Jesus, mais uma vez, ele te convida: tome uma decisão, saia desse caminho errado, entregue seu coração a Jesus nessa noite. Até o final do culto nós vamos estar aqui. Se você quiser, você pode vir até nós. Nós iremos orar por você, não precisa ter vergonha. Estaremos aqui. E que Deus te abençoe. E aplauda mais uma vez o nome de Jesus, porque ele é fiel. Aleluia. Deus abençoe.